Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. No vídeo de hoje vamos passar pela situação delicada do Bruno Henrique. O Flamengo vai se planejando para que em breve, muito em breve, um dia você vai chegar aqui no canal e a gente vai falar de 2 bilhões, tá bom? De receita recorrente no ano, daqui a pouco. Além disso, tem, cara, documentação do Carrascal. Vai conseguir estrear, finalmente, mas não é agora, não. Beltrán, informações que vêm fora do Brasil. Vamos ver se serão confirmadas. E, além disso, a gente também passa aqui no canal sobre um possível interesse do Flamengo. E aí a gente tem que analisar sobre a realidade. Zagueiro. O Flamengo precisa de um zagueiro, contratar um zagueiro nessa janela para reforçar ainda esse elenco? É uma pergunta que normalmente vocês me fazem bastante em lives. Normalmente vocês me fazem lives. Bom, chega junto aqui, amigo rubro-negro, tem muito assunto pra gente falar, então vamos passar aqui de uma forma bem dinâmica pra você, bem direta, bem objetiva, sincera, que é o mais importante pra você ficar por dentro do Flamengo. Então esse é o nosso objetivo diário. Chega junto aqui, amigo rubro-negro, obrigado aí pela sua moral, obrigado pela sua companhia e por essa força, deixando o seu like, beleza? Vamos começar que é o seguinte, galera, vamos pegar aqui até os dados para não falar nenhuma bobagem aqui. A Procuradoria do STJD acabou denunciando, né, o Bruno Henrique. De uma certa forma, cara, você pode até dizer que tá indo, não tá tão rápido não, tá? O Bruno tá tendo até, em aspas, sorte nisso, pois não tá, o processo não tá nada acelerado não. Mas, ao que tudo vai indicando, que tudo vai sinalizando, vai ficando difícil ali pro Bruno. E aí a gente tá falando de possíveis penas, né? São acumulativas. Vamos lá, suspensão de 360 a 720 dias. A gente fala aí cerca de 2 anos. Suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas, né? E aí a multa varia de R$100 a R$100.000, mas o jogador segue atuando pelo Flamengo normalmente, aguardando, mas a situação do Bruno não vai ficando legal não, essa é a verdade. Futuro incerto. Bem incerto, beleza? Bom, a gente vai acompanhar. O que o futuro é certo nessa é sobre a receita ali do Flamengo, né? Conforme foi divulgado agora esse primeiro semestre de 2025, o Flamengo bate um recorde na sua história. Em comparação ao do ano passado, por exemplo, e aí tem, né, a Copa do Mundo de clubes, que sem dúvida nenhuma ajudou demais o Flamengo, a gente está falando de mais de 55% a mais. O Flamengo acabou registrando dentro da sua receita recorrente, a gente está falando de mais de 700 milhões de reais. E a expectativa é que no final desse ano a gente vai falar algo em torno de 1,7 bilhão. É isso mesmo. Então, aquele sonhado, né, 2 bilhões, é uma questão de tempo, cara, para o Flamengo conseguir alcançar esse número. E acaba comprovando, de acordo até com o superávit do clube, que as contratações, e pelo método até que tiveram essas contratações, algumas delas, né, em parcelamento, o Gerson sendo pagamento à vista, enfim, o Flamengo vai conseguir ali ter uma receita bem alta, superávit bem alto, e cara, a gente vai estar daqui a pouquinho trazendo um vídeo falando sobre 2 bilhões. Pode ativar as notificações, deixa aí sempre o seu like, acompanha os nossos vídeos diariamente, que é uma questão de meses, que a gente vai, com certeza, a gente vai chegar nesse valor. Então o Flamengo aí com 712 milhões. Semestre. Cara, um número assustador, né? É o seguinte, rapaziada, o Beltrán, a gente tem ali essa informação, né, de que o Flamengo tem interesse do Beltrán e que o Flamengo está buscando, foi algo que não, extraoficial, né, 12 milhões de euros com a Fiorentina. Só que para você, né, formalizar essa proposta, o Flamengo deixou bem claro que essa formalização ela só viria após uma certeza de um interesse do atleta, de que ele estava disposto a retornar para a América do Sul. O Flamengo não vai enviar uma proposta para o clube aceitar e ficar travada, né? Então essa proposta nem é sendo enviada. Embora, de uma maneira extraoficial, o Flamengo vai ali conversando e enxergando alguns valores. E aí esse valor chega a 15 milhões de euros. Só que esses 15 milhões de euros, eles seriam da seguinte forma: os tais
12 milhões com 3 milhões de bônus, né? Se o atleta conseguir atingir uma... O Flamengo fez isso com o Samuel Lino também. Samuel Lino, caso, né, consiga vencer, ser campeão, e ele estando... E pô, certamente vai estar, né, pelo cartão de visita, que foi muito bom. Inclusive, se você não viu, deixa o link aqui. Dá uma conferida sobre a sua estreia e a sua importância se ele conseguir, né, repetir esse desempenho. Se conseguir atingir determinado número de jogos mínimos, você vai receber essa bonificação, o clube recebe. Então, o caso do Beltrán seria muito parecido. Chegaria a esses 15, embora 3 milhões desses 15 seriam de bonificação para ele conseguir atingir metas coletivas e individuais também. E aí o que vem, e é de fora, tá? A gente não teve essa informação e o Flamengo não nos confirmou essa informação, e eu acho até que tem uma lógica, pois isso acaba partindo mais do atleta. É que a família do atleta, segundo a imprensa italiana e alguns jornalistas também da Argentina, dizem que o Beltrán estaria se convencendo de retornar para o Brasil, porque isso também passa ali, e pô, acho completamente natural, para uma questão de pessoal também, né, de sua família. Ele não vem sozinho, né, não vai abdicar, né, obviamente das suas relações pessoais, e aí a família do atleta estaria então disposta a retornar para a América do Sul e, no caso, jogar para o Flamengo, pois esse era o impeditivo, pois havia ali, né, uma vontade de permanecer ali na Europa, vivendo e jogando no futebol europeu. Mas, segundo a imprensa italiana e, né, alguns jornalistas argentinos, repito, a gente não conseguiu essa informação direta com o atleta ou com o staff do atleta, e o Flamengo não nos confirmou isso, mas é que o Beltrán então estaria disposto a retornar agora para a América do Sul, podendo então assim o Flamengo, ou o Franco, jogar no Flamengo. Se é para voltar hoje para a América do Sul, hoje sem dúvida nenhuma ele voltaria para o Flamengo, que é o clube que, né, que está ali muito mais próximo a formalizar, oficializar essa negociação com o seu clube hoje, com a Fiorentina. Sobre o Beltrán, trouxe o vídeo aqui sobre ele, e eu acho que, na teoria, é o atacante certo para o que o Felipe Luiz quer. Né, se a gente fala sobre característica do atleta e fala sobre o que o Flamengo joga, propõe, emprega taticamente e de uma forma organizada dentro de campo, é o que o Flamengo faz. Então, né, facilitaria sem dúvida nenhuma essa adaptação do jogador ao futebol brasileiro e adaptaria ao seu clube, ao Flamengo. Vamos acompanhar. E é aquilo. O Flamengo tem o Léo Ortiz, o Flamengo tem o Léo Pereira, o Flamengo tem o Danilo. São esses 3 zagueiros que o Flamengo conta, né? Que o Felipe Luiz, treinador, conta. O Cleiton, o Felipe Luiz, a gente vê pelos minutos, não conta. O jovem João Vitor, tão pouco. E o Pablo, muito menos, né? Ele nem treina. O Pablo, então, é carta fora do baralho. Então, com isso, quando a gente fala sobre zaga, quando a gente fala, né, sobre sistema ali defensivo, a gente está falando de um número extremamente reduzido. E volta e meia, vocês acabam me perguntando, né, sobre essa, né, pô, não tem que contratar um zagueiro, não seria legal... E é uma questão óbvia, né? E ao que tudo indica, o Flamengo também está pensando em viabilizar, então, formalizar esse interesse em proposta para contratar um zagueiro. E aí eu digo para vocês, não pode ser qualquer zagueiro, né? O zagueiro tem que ter uma característica. A primeira característica técnica dele é um zagueiro que tenha uma condição de saber jogar futebol. Não pode ser um zagueiro que fica espanando bola o tempo inteiro. Por mais que seja um grandíssimo marcador e possa vencer a maioria dos seus duelos defensivos, não adianta. Porque o zagueiro, na sua grande maioria do tempo no Flamengo, ele está mais jogando do que marcando. Né? Ele participa mais do coletivo do ofensivo do que defensivo. Porque o Flamengo tem mais a bola do que não tem. Então é a primeira condição. E a outra é um zagueiro que tem que se sentir confortável em jogar distante da sua área. Pois os zagueiros do Flamengo, eles não ficam dentro da sua área, não passam o jogo, até mesmo pela forma do Flamengo jogar, próximo lá da área, só defendendo. Então, é um zagueiro que tem que jogar mais à frente da sua área, é um zagueiro que tem que saber, né, sair jogando, pois é uma necessidade, né, dos grandes times de todos, praticamente todos os lugares, e o Flamengo não é diferente. Então, um zagueiro passador, né, que tem essa qualidade, essa tranquilidade. Pois, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo são apenas 3 zagueiros, e o Danilo é aquilo, ele não tem sequência, ele vai tendo uma repetição de lesões, ele vai, né, abreviando, né, algumas oportunidades que certamente ele teria por causa de lesão. Então, com isso, ele não consegue suprir, quando necessário, uma eventual ausência ou até programação que precisaria de Léo Ortiz e Léo Pereira para ficarem fora. Se você dá uma analisada sobre a carga de minutagem desses atletas, os Léos,
eles têm uma carga muito alta, muito alta. E se depender, por exemplo, do Danilo, que seria o substituto imediato, eles manterão, né, essa carga. E o Filipe Luís não tem confiança nos outros atletas do elenco, né, os atletas mais jovens, sobretudo eles. Então, com isso, a gente vê uma carga bastante alta. Então, sim, seria importante. E o Flamengo estuda, então, viabilizar essa contratação também. Mas eu acho que tem que ser algo bem específico, como eu trouxe para vocês já algumas referências técnicas, para que não tenha uma frustração. Contratar um zagueiro que não combine nada com esse modelo de jogo do Flamengo é desperdiçar dinheiro e esse cara não vai atuar. Ele vai fazer companhia ao Pablo, por exemplo, treinando à parte. Então tem que ser uma contratação bem cirúrgica, um olhar bem clínico pelo que acontece hoje no Flamengo. A realidade é essa. Beleza? Rapaziada, Carrascal, a documentação demorou pra um caramba, mas assim, um absurdo. Atrasou tanto que o Carrascal tá fora do jogo contra agora, do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, e tampouco vai poder enfrentar o Atlético Mineiro no jogo de volta da Copa do Brasil. Os caras atrasaram tanto que o BID fechou as portas, só volta agora na segunda-feira. Então, com isso, o Flamengo só vai fazer, né, em breve já faz o anúncio oficial, tá, para vocês, mas daqui a pouquinho, né, vai ter que esperar para ele entrar em campo. Só contra o Mirassol, não vai ser de imediato. Vamos ter que esperar um pouquinho, pois aí sim, com a abertura do BID, faz esse registro, ele enfrenta o Mirassol no Maracanã, né, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, depois dessa partida contra o Ceará. Contra o Ceará e contra o Atlético Mineiro, Carrascal tá fora. Peça importante também pro Flamengo já pro jogo contra o Internacional, onde o Flamengo não terá ali o Arrascaeta e ter mais uma opção para criação, vai ser muito importante, mas depois a gente fala sobre isso, beleza? Agora o jogo é contra o Ceará, estádio Castelão, tradicional, estádio Castelão, e a gente vai acompanhar essa partida, claro, você chega junto sempre por aqui. Eu deixo você agora com o vídeo do Beltrán, só permanecer aqui no canal, você vai entender o porquê ele combina tanto assim com o Flamengo do Filipe Luís, tá? Se quiser já vai automaticamente. Um abraço.